Olá, eu sou a Ariane Angioletti, sou advogada, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa e estou aqui hoje com o podcast das comissões, junto com a Rádio CAASC, e desde já agradeço à doutora Cláudia Prudêncio, ao doutor Mandelli pelo espaço e também ao doutor Pedro Cascais, que é o nosso coordenador de comissões e que juntos conseguem nos oferecer, nos oportunizar um espaço como esse para falar com a advocacia. A gente sempre convida alguém para estar conosco aqui nas comissões, então hoje eu convidei o doutor Edevan Jesus, que é o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da UAB e que está conosco na campanha pelo segundo ano consecutivo para doação do imposto de renda. O nome é destinação, né? Mas vamos falar doação que fica mais fácil. Para doação do imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente e o fundo da pessoa idosa. Muito obrigada por ter vindo com a gente aqui hoje. Um pouco mais para a gente explicar para que é essa campanha, né? Ela vem, na verdade, para tentar conscientizar os advogados e advogadas e levar essa informação também para os seus familiares, para os seus colegas de escritório, que existe uma possibilidade da gente auxiliar a execução de projetos sociais de uma forma um pouco mais aproximada, através dessa destinação de recurso. Quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, a gente pode destinar 6% do imposto para os dois fundos, sendo 3% para cada um dos fundos, né? O fundo da criança e do adolescente e o fundo da pessoa idosa. Esse valor ele vai ser destinado através de uma conta própria de cada fundo, que vai receber o recurso que vai ser repassado pela Receita Federal. O que acontece? Quando a gente vai fazer a nossa declaração, na modalidade completa, não pode ser na outra, a gente vai ter uma abinha chamada fundos, onde a gente vai selecionar ali para qual fundo a gente quer doar, se para o fundo estadual ou se para o fundo municipal e para os dois, né? Eu acho que a gente nem tem que falar em doação só para um fundo, porque o dinheiro está ali, a gente doa para os dois fundos, que é o que a gente busca, na verdade. E aí, a partir do momento que a gente faz essa destinação, a gente clica nessa aba, vai selecionar se quer fazer a doação para o fundo estadual ou para o fundo municipal, e aí escolhe o estado, se for o caso, né? Ou então vai escolher o município. Talvez o advogado, a advogada não localize o seu município ou o município para o qual queira doar, porque aquele conselho municipal ou não tem um fundo estabelecido, ou esse fundo, por algum motivo, não está apto para receber recurso via Receita Federal. De toda forma, acho que é muito importante que a gente destaque isso, quando a gente vai fazer essa destinação, no final, quando a gente encerra a declaração de imposto de renda, se a gente tem imposto a restituir, aqueles que já foram retidos na fonte, a gente vai receber o valor a restituir menos os 6%. Se a gente tem imposto de renda a pagar e a gente vai fazer essa doação de 6%, vão sair guias separadas, a guia do imposto que a gente tem que pagar e mais uma guia para cada doação. Então isso é importante porque se a pessoa, né, que está declarando não toma esse cuidado e acaba não gerando essas duas guias dos 6%, vai ficar com essa pendência também na Receita Federal. Então no final da declaração vão sair essas 3 guias. O doutor Edevan já participou comigo de uma live, acho que foi na semana passada ou na retrasada, que a gente estava falando sobre isso também, e ele fez uma fala bastante interessante sobre o controle social e como é que acontece essa tramitação de projetos para receber esse recurso dentro dos conselhos. Então, eu queria pedir que o doutor explicasse um pouquinho como é que isso acontece. Bem, obrigado, né, pelo convite, muito feliz em participar mais uma vez, né, para discutirmos assuntos assim tão importantes e de relevância, né, para a política pública da criança, do adolescente e da pessoa idosa. É extremamente importante dizer que todos os advogados e advogadas precisam ficar absolutamente tranquilos com a destinação de parte do imposto de renda. Já foi, doutora, um tempo atrás, até causa de preocupação, porque muitas pessoas tinham medo de cair na malha fina e acabava não destinando parte do seu imposto, né, para os fundos, né, sejam eles quais forem. Hoje, com todo o avanço da tecnologia, a Receita Federal vem se aprimorando muito. Inclusive, esse ano já teve atualização, então a pessoa vai ver lá no campo que vai fazer a destinação o valor total que ela tem e que ela pode destinar. Não era assim antes, então hoje está muito mais fácil e o advogado e a advogada que tiver interesse, né, de fazer essa destinação, a própria Receita já tem todas as informações ali, então não tem risco nenhum para o advogado ou advogada, né, destinar
parte do seu imposto, não vai ter risco de cair na malha fina e não vai pagar nenhum centavo a mais, né? Só vai destinar parte do imposto. É extremamente importante a gente frisar isso. Do ponto de vista de para onde vai esse dinheiro, a gente fica um pouco preocupado em saber, né, como é que isso vai ser aplicado, como é que isso funciona. Todos os recursos vão para um fundo, a doutora Ariane já falou isso, e esse fundo ele é gerido e controlado pelos respectivos conselhos. Os conselhos são espaços paritários, né, em que sociedade civil e governo decidem sobre a política, né, pública da criança, do adolescente e da pessoa idosa, inclusive a utilização desses recursos, né? Todo recurso que entra no fundo, ele precisa passar pelo controle dos conselhos que têm essa principal incumbência. Para a utilização, para acessar esses recursos, organizações da sociedade civil ou até próprio governo, né, que tem atividades voltadas para esse público, se habilita através de projetos ou planos de ação no conselho. O conselho faz a análise minuciosa dos critérios, né? Verifica se de fato aquela proposta vai ter impacto, porque o que é mais importante é saber, né, se esse dinheiro vai trazer benefício para a população, né? Para aquela população-alvo. O conselho avalia todas essas questões de legalidade, de impacto, né, no público e habilita ou não, né, determinada proposta. A partir daí, essa entidade ela fica habilitada a receber o recurso e, ao receber, ela pode fazer a aplicação conforme apresentado ali. E existem vários processos de controle, né? É importante dizer que não só o conselho que faz o processo de monitoramento e acompanhamento da execução desses projetos, mas também essas organizações precisam fazer prestação de conta para o próprio governo, né, para a secretaria onde aquele conselho está vinculado, geralmente a Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social. Geralmente esses conselhos estão vinculados a essas secretarias, né, fazem um termo, né, de cooperação, né, um termo de fomento com essas organizações, repassa o dinheiro, um termo de parceria, repassa esse dinheiro e esse dinheiro tem que vir com prestação de contas para o governo, né, para aquela secretaria e depois para o próprio controle, né, social, para os conselhos avaliarem se de fato o dinheiro foi aplicado conforme foi previsto ali. Então o advogado e a advogada têm a oportunidade de ver parte do seu dinheiro sendo utilizado onde você mora, onde a pessoa mora, ali na comunidade. Muitas vezes os projetos são desenvolvidos muito perto de casa, né? E esse dinheiro pode fazer uma diferença muito grande para crianças, adolescentes e pessoas idosas. São vários projetos que organizações desenvolvem cotidianamente, que oferecem, que atendem milhares de crianças, centenas de milhares de idosos, né, que precisam de acolhimento. Seja, por exemplo, né, o acolhimento em instituições de longa permanência, que o dinheiro pode ser utilizado, mas não só nisso. Serviços que trabalham com a questão de cultura, acesso a lazer, né, para todos esses públicos, né, que a gente fala aqui, também podem ser financiados. Então é um espaço, né, é uma destinação absolutamente segura e que a gente precisa também olhar justamente para desenvolver a nossa comunidade, a nossa cidade e contemplar vários projetos sociais que são desenvolvidos. É importante também a gente lembrar que tem a transparência de todo o processo, né? A gente vai conseguir verificar quanto de recurso aquele Conselho Municipal, por exemplo, recebeu no seu fundo através das destinações das pessoas físicas, porque ainda pode existir uma doação de pessoa jurídica que não é agora nesse período, né? Agora a gente está falando só de pessoa física. Depois, esse recurso indo para o fundo, ele vai também entrar no portal de transparência. Depois, a gestão dele vai acontecer de maneira transparente. Tanto a organização da sociedade civil tem que manter as informações visíveis, né, para a sociedade através do site, de uma rede social, enfim. Assim como o Conselho também vai ter essa obrigação de tornar todo o processo transparente através dos procedimentos que geralmente se usa, que são as aberturas de editais, os prazos para receber projeto, as análises pelas comissões que vão ser preparadas para isso e depois o retorno da execução desse recurso. Então, pelo menos do meu ponto de vista, né, quando você faz essa destinação e você consegue acompanhar o caminho desse recurso, você consegue, inclusive, dar mais concretude para aquilo que você está auxiliando de alguma forma
E, de novo, volto sempre na mesma teclinha. Sem pagar nada, porque, na verdade, esse imposto ele é devido de alguma forma, né? A gente já pagou esse imposto, a gente vai pagar esse imposto, então não vai sair de nenhum lugar. E uma outra questão que um determinado momento, na campanha do ano passado, um advogado a gente se encontrou e ele disse, fiz a doação, mas nossa, deu tão pouquinho. Mas o diferencial das destinações de imposto de renda de pessoa física é justamente o volume de doadores, não a quantidade de recursos que cada um doa. Porque, de fato, a gente tem a maior parcela da população, não tem um grandioso imposto de renda para pagar, então a gente vai no volume de pessoas, né? E também é importante que a gente destaque que tem municípios com um potencial de arrecadação desses impostos muito altos. Depois eu vou te pedir para te falar do comparativo, porque são recursos que a gente pode manter, por exemplo, em Florianópolis, doando para o Fundo Municipal de Florianópolis, ao invés de deixá-lo como um imposto de renda que vai para o governo federal e a gente não tem nunca a certeza ou a ideia de como e onde isso vai ser utilizado, né? Então, acho que seria importante a gente só, né, para a gente ir finalizando, destacar esse potencial arrecadador de quanto a gente pode deixar numa cidade e que está indo para o governo federal e que sai daqui e será que volta para cá? Né? Acredito que é mais difícil da gente conseguir fazer esse acompanhamento, esse controle. Exato. Dados da Receita Federal, inclusive, para quem tiver interesse, né, de saber um pouco mais, além da Receita Federal, que periodicamente lança informativos sobre questões de destinação de imposto de renda para os fundos, mas também no site da Confederação Nacional dos Municípios tem uma parte lá que fala especificamente dos fundos, né, tanto do FIA, que é o Fundo para a Infância e Adolescência, quanto o Fundo da Pessoa Idosa. E lá eles também fazem estimativa de quanto cada município, cada estado tem de potencial de arrecadação, né? A gente percebe que em relação ao potencial e ao efetivamente destinado, nós estamos ainda longe. Nós temos, por exemplo, só citando aqui um exemplo, né, da capital, aqui em Florianópolis, o valor chega a aproximadamente 80 milhões por ano. Então é um potencial muito grande. E quanto vem para Florianópolis? Né? Nos últimos 3 anos que eu vim acompanhando, né, nós tivemos ali uma destinação de 800 mil, de 900 e poucos mil. Né? Esse ano estima ultrapassar 1 milhão, né, porque a gente vem tentando fazer essa campanha de sensibilização, mas ainda estamos muito longe, né, de termos aí, de fato, um volume de recursos que hoje já são significativos, esses volumes, né, tanto nos 2 fundos, inclusive, seja nos municípios ou no fundo estadual, mas ainda nós temos uma potencialidade muito grande. Imagina se nós chegarmos aí, por exemplo, a 50% do potencial, o quanto isso vai transformar vidas, né, nas várias comunidades. Sejam projetos de educação, por exemplo, né? Depois da pandemia, tem todo um processo aí de recuperação, os prejuízos causados pela pandemia na educação, né? Da questão série, idade, a própria defasagem, as dificuldades de acesso que muitas crianças tiveram, de assistir às aulas online. Esse dinheiro pode ser utilizado também para isso, né? Para recuperar um pouco. Agora vai ter, doutora Ariane, Conferência dos Direitos da Criança agora esse ano, tanto municipal, estadual e o nacional no final do ano. E um dos temas é pandemia, os reflexos da pandemia. E nós temos aí diversas possibilidades. São públicos, por exemplo, a pessoa idosa que sofreu muito com o impacto da pandemia, durante a pandemia e agora também pós-pandemia. E que esse recurso faz diferença, quando bem aplicado, né, tá lá fazendo acompanhamento, e todos nós podemos acompanhar a execução desses projetos. Mas eu posso escolher, por exemplo, poderia ser uma pergunta, né? Eu posso escolher, por exemplo, para qual entidade, porque eu conheço uma organização aqui perto de casa e tal, que desenvolve um trabalho com criança, adolescente ou com a pessoa idosa. Depende. Hoje, isso não se dá de forma automática. Se você quer destinar para uma entidade específica, né? Eu vou fazer a minha destinação agora, através aí da declaração do imposto de renda que vai até o dia 31 de maio, né? E eu quero
indicar essa minha destinação para algum projeto que eu conheço, né? Porque trabalha com criança, idoso, etc. Tem que verificar com o Conselho Municipal, né? Porque existe uma decisão da Justiça Federal de Brasília que suspende aquilo que a gente chama de destinação casada, né, ou vinculada. Então, neste momento, alguns municípios, porque existe uma lei específica do município que permite esse tipo de destinação, mas outros municípios não têm essa lei aprovada ainda e a pessoa não pode fazer a indicação da organização, né, do projeto que você queira apoiar. No entanto, todo o volume de dinheiro, né, que é repassado na declaração e que geralmente lá para o mês de agosto, aproximadamente, a Receita Federal transfere para os fundos, todo esse recurso ele vai ser investido necessariamente em projetos sociais, né, dos mais variados. E também para ações que visam o fortalecimento dos próprios conselhos, né? O fortalecimento do controle social, diagnóstico, o quanto é importante nós fazermos diagnóstico, né? Como é que está a situação da população idosa, né? E a gente sabe que é uma demanda bastante grande, significativa, né? E da criança e do adolescente. Então são espaços, né? São possibilidades de utilização, não só nos projetos, mas em conhecer também esse público para pensar em políticas efetivas, né? Que dê conta da demanda apresentada. Esse ano a gente tem o Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina, ele já tem mais de 63 milhões de reais em caixa. E, enfim, por conta de pandemia e uma série de questões e troca de governo, as coisas meio que se encresparam ali, a gente não conseguiu andar com o fundo. Eu faço parte do conselho representando a OAB e a gente tem acompanhado isso de perto. A gente vai começar a executar esses mais de 63 milhões esse ano. Então, querendo ou não, além da gente estar apoiando um projeto social, é um recurso que volta também para a própria economia, porque esses projetos empregam pessoas, esses projetos eles compram materiais, então quando a gente está falando, né, dessa destinação, a gente está falando de algo muito maior. E também, por mais que a gente fale de projetos sociais, a gente fale de fundo vinculado à prefeitura, é sempre bom deixar isso muito claro. O projeto ele não é da prefeitura, a execução não é da prefeitura, não é o prefeito que está fazendo, não é a secretária municipal, pelo contrário, é a própria sociedade civil que vai executar atividades e projetos que vão complementar aquilo que é dever da prefeitura de fazer, né? Então a gente não vai poder nunca, a sociedade civil, tomar para si uma responsabilidade que não é dela, e é por isso que o conselho fiscaliza e fica tão em cima para que esse recurso seja usado da maneira adequada, como deve ser, né? E não a gente acabar escorregando e caindo num uso eleitoreiro, num uso partidário, num uso político, que não é para isso que serve o fundo. E, por conta disso, as normas, as diretrizes têm sido cada vez mais cobradas, inclusive do Tribunal de Contas, para o que se faz com o fundo. Santa Catarina, o Tribunal de Contas, ele acompanha o Fundo Estadual do Idoso através de uma auditoria. Então, a gente está falando de um uso de um recurso que poderia sumir, que a gente não sabe para onde é que vai, para ficar no estado, ficar no município, e ainda se valendo de uma série de ferramentas de controle. Eu acho que a gente conseguiu explicar para os advogados, para as advogadas, o que a gente gostaria. Tem mais alguma coisa para deixar aqui de recado? Só pedir, né, para os advogados e advogadas destinar uma parte do seu imposto de renda, né? Não custa nada. A gente falou isso aqui reiteradas vezes, né? Não vai custar 1 centavo a mais, não vai pagar 1 centavo a mais, né, do que aquilo que a gente já tem que fazer. E é extremamente importante ter essa sensibilidade de que a nossa destinação para um fundo da minha cidade, do meu estado, ele vai impactar vidas na minha cidade. E eu vou poder ver essa transformação. Então, fazer destinação de parte do imposto de renda é apoiar a transformação social. É apoiar e fortalecer não só o público atendido, né, crianças, adolescentes ou pessoas idosas, mas toda uma cadeia produtiva que está por trás ali com empregos, né, com vendas de vários tipos, né, de comércio, enfim. É extremamente importante a gente olhar, se sensibilizar e destinar parte do seu imposto. É fácil e simples. Bem mais fácil do que a gente possa imaginar. São 2 cliques. 4 cliques, na verdade. Está tudo resolvido. Doutora Evan, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. A gente vai provavelmente fazer outras atividades até dia 31 de maio para lembrar, porque a gente sabe que
brasileiro deixa para o mês de maio para fazer a declaração, então a gente tem bastante tempo para dar mais uma incentivada aos advogados. Da minha parte, eu queria agradecer a CAASC pela rádio, né? A Ju, que está sempre aqui conosco, correndo atrás de informação, a Dr. Mandela e a doutora Cláudia, que a doutora Cláudia em específico vem me pedindo, vamos fazer mais atividades com a Comissão do Idoso, e a gente está com vários projetos. E, novamente, pedir que os advogados cliquem lá na abinha dos fundos e destinem os 6% do imposto que teria para pagar, para que a gente possa transformar vidas de pessoas, para que a gente possa fazer essa roda girar da maneira mais positiva possível, trazendo mais cidadania, né? E a garantia dos direitos dessa população, da criança, do adolescente e do idoso, que acabam sendo as pontas mais vulneráveis que a gente tem na população. Então, eu queria agradecer a atenção e a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade.